Malta, sejam todos bem-vindos ao Metaverso e Entretenimento. Eu sou o Noel Gonçalves e no vídeo de hoje eu vou fazer a análise do quarto episódio da série animada Comando das Criaturas, que é o primeiro projeto do novo DCU. E este episódio prometia muita coisa e conseguiu cumprir com ela, malta. Foi muito doido este episódio. Primeiro tivemos o flashback do passado do personagem Doninha e depois tivemos uma visão de um possível futuro apocalíptico no novo DCU. Dito isso, está na hora de eu parar de perder tempo e começar a fazer a análise, não é, malta? Vamos lá. O episódio começa com o Rick Flag e a princesa a despedir-se, porque o Rick Flag tem que levar a Circe para os Estados Unidos. Nós vemos que a princesa diz ao Rick Flag porque é que eles não a matam logo ali. E aí temos o primeiro alerta, o primeiro sinal que a princesa não é assim tão inocente como parece ser. Isso aí é bem interessante, é uma pista do roteiro para o que vem aí à frente no episódio. Isso aí é bem interessante. Como o Rick Flag está tão apaixonado pela princesa, ele meio que desconversa, despede-se dela e volta para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos nós temos uma cena na prisão de Belle Reve, onde nós vemos a advogada do Doninha, a Elizabeth, a conversar, meio que a interrogar o John Economos, que é um personagem que apareceu em Esquadrão Suicida e que apareceu na série do Pacificador, malta. Mais uma confirmação que estas produções passam-se neste novo DCU, estão a entender? Já tivemos isso no primeiro episódio quando mencionaram essas produções e agora tivemos novamente quando aparece o John Economos, malta. E nessa conversa barra interrogatório da Elizabeth ao John Economos, nós vemos a equipa do Comando das Criaturas a chegar à prisão de Belle Reve, onde nós vemos que a advogada Doninha, a Elizabeth, vê a equipa a chegar e nisso vemos que ela vai questionar o Rick Flag, onde é que ele levou o seu cliente, o Doninha. E aí é bem descobrimos um pouco mais da história do Doninha, né? Porque desde o Esquadrão Suicida, do filme do Esquadrão Suicida, é dito que ele matou várias criancinhas. O Rick Flag aqui diz que é 21 ou 20 e quê. A advogada diz que ele não foi acusado de ter matado 20 e tal, mas sim 8 crianças. Não é uma grande melhora, não é? E agora dizendo aqui uma curiosidade, malta. O James Gunn, depois do filme do Esquadrão Suicida, foi questionado se o passado de Doninha era verdade. E ele meio que deu a entender que não era, que ele tinha sido incriminado. Ele meio que disse que em um local onde o Doninha vive, se acontecer um crime, como ele é uma criatura, vamos dizer, esquisita, eles iriam meter a culpa nele. E como onde ele vivia morreram não sei quantas criancinhas, agora descobrimos que foram 8, não é? Obviamente que culparam o Doninha por isso, mesmo sem ele ter culpa, estão-me a entender, malta? Ele foi acusado injustamente, mas como ele é uma criatura esquisita, eles julgaram-o pelo aspecto dele. E neste episódio nós temos um flashback da história triste do Doninha, onde nós descobrimos a verdade. Isso aí é bem interessante, malta. Além disso, nesta cena da chegada do Comando das Criaturas à prisão, nós também vemos o Frankenstein a observar a chegada dele. Vemos ele a ver a noiva, a conversar com o Rick Flag. E meio que vemos que ele fica com ciúmes, porque ele acha que eles têm alguma coisa. Vemos que ela não pode conversar com ninguém, que ele acha que ela já tem alguma coisa com essa pessoa. Isso aí é bem interessante. Nós vemos aqui um pouco mais da personalidade do Frankenstein. Vemos que ele é mimado, inseguro, e meio que ele nessa cena desconta a raiva dele, a frustração dele na equipa dele que estava a controlar o helicóptero, e eles caem. E vemos que o Frankenstein prepara-se para ir atrás do Rick Flag quando tiver uma oportunidade. E aqui nesta cena nós descobrimos que a Circe, com as suas mãos atadas, não consegue conjurar magia. Isso aí é bem interessante, meio que serviu para mostrar como é que eles conseguem prender a Circe. E além disso, isto também serve como uma justificação de como é que o Doninha conseguiu derrotar a Circe no último episódio. Vimos que o Doninha foi mais rápido do que a Circe consegue conjurar magia. E essa foi a justificação que o roteiro, a equipa que está por trás do roteiro, deu para o Doninha ter conseguido derrotar a Circe. Vamos dizer que toda a gente reclamou que a Circe foi nerfada, mas pelo menos eles conseguiram dar uma justificação aceitável, vamos dizer assim. Não muda o fato dela ter sido nerfada, do nível dela ter, vamos dizer, descido, não é? Mas é uma justificação aceitável. Pelo menos eu aceito essa justificação. No interrogatório nós vemos
que a Circe revela que tentou matar a princesa para salvar o mundo. E isso aí é bem interessante. Obviamente, nós já sabíamos que o Rick Flag não iria acreditar nela, não é? Porque ele está apaixonado pela princesa. Mas a Amanda Waller fica desconfiada e nisso a Circe oferece mostrá-lo uma visão do futuro. E nós aqui descobrimos mais um poder da Circe, que ela consegue prever o futuro. Basicamente, a Circe consegue ver o futuro, mas não consegue escolher as visões do futuro que tem. Ela tem visões do futuro específicas. Não é ela que escolhe as visões que tem. Na cena seguinte, nós vemos a advogada do Doninha a mostrar algumas fotos para ver se isso despertava alguma lembrança ou alguma coisa que os pudesse ajudar no processo. E desperta um flashback. E aí temos uma visão de como é que começa esta memória traumática do Doninha. Basicamente, nós vemos um grupinho de crianças a brincar num parque de uma escola e elas notam o Doninha a observá-las. Vemos que o Doninha no início tem medo de se chegar à beira delas, mas elas percebem que ele está com fome e elas dão-lhe comida e aí meio que inicia uma amizade entre as crianças e o Doninha. Depois disso, o flashback é cortado e passamos para o dia atual, onde nós vemos que o tempo da reunião da advogada com o Doninha termina. E depois passamos para a cena seguinte, onde nós vemos a Circe projetar na mente da Amanda Waller a visão do futuro ou do possível futuro que ela viu caso a princesa não morra. Basicamente, a visão que a Circe projeta na mente da Amanda Waller consiste em uma versão muito doida da princesa que cria um exército enorme e lança bombas nos Estados Unidos e usa esse exército enorme que ela construiu para invadir os Estados Unidos e para matar muitas pessoas. Além disso, nós também vemos que nessa visão ela está acompanhada pelo Gorilla Grodd e também vemos que ela consegue derrotar vários heróis importantes do DCU. Isso aí é muito doido, malta. Não faz lá, acho que não faz lá muito sentido como é que ela conseguiu derrotar aqueles heróis todos com aquele exército. Malta. É um grande exército, tem muitas bombas, mas como é que ela conseguiu derrotar o Superman, a Mulher Maravilha e entre outros heróis que são muito poderosos do DCU? Não sei, é um bocado difícil de acreditar ou de supor que ela consiga derrotar o Superman e a Mulher Maravilha com, vamos dizer, esse exército e com essa tecnologia que ela tem acesso. Mas também podemos dar uma chance a isso porque ela está acompanhada com o Gorilla Grodd. Talvez o Gorilla Grodd esteja a controlar a mente dela. E além disso, o Gorilla Grodd também pode controlar a mente, pode ter conseguido controlar a mente de alguns heróis para eles se matarem uns aos outros. Acho que é a única explicação que eu consigo arranjar para a princesa e o seu exército ter conseguido derrotar todos aqueles heróis poderosos do DCU. E é óbvio que esta visão do futuro não se vai realizar. Basicamente, esta visão do futuro só vai servir para encerrar esta primeira temporada de Comando das Criaturas. Depois que esta visão do futuro termina, nós vemos que a Amanda Waller acredita na Circe, acredita na visão, acredita no que viu, porque pareceu-lhe muito real. Depois que a Amanda Waller tem a sua confirmação, vamos dizer assim, de que a Circe está a dizer a verdade, ela manda o Rick Flag e o Comando das Criaturas para matar a princesa. Obviamente que o Rick Flag, como está apaixonado pela princesa, ele não aceita as ordens e vai-se embora. E nisso aí, a Amanda Waller tem que arranjar uma nova líder para o Comando das Criaturas. E quem se torna a nova líder é a noiva, não é, malta? Ela torna-se a líder. E nós temos assim uma cena interessante e engraçada do Comando das Criaturas dentro da prisão. Eles agora meio que se tornaram uma equipa, tornaram-se amigos. E meio que temos lá uns a defender os outros. Isso aí é bem interessante. Depois disso, nós temos uma cena do Rick Flag a ir para casa enquanto tenta contactar a princesa, mas sem sucesso. Ele já está cheio de problemas e os problemas dele só aumentam quando ele chega a casa, porque quem também chega lá é o Frankenstein e eles começam uma luta insana, onde nós vemos o Rick Flag nem sabe porque é que está a ser atacado, mas ele consegue, vamos dizer, imobilizar o Frankenstein. E depois que o mal entendido é resolvido entre o Frankenstein e o Rick Flag, mal vamos chamá-lo de mal entendido, não é? Que isto foi uma confusão total. Eles meio que se tornam amigos. Pelo menos foi o que o Frankenstein disse, que ele era amigo dele agora.
E meio que o Rick Flag vai usar o Frankenstein para o ajudar a tentar impedir que o comando das criaturas matem a princesa. E ao mesmo tempo o Frankenstein vai poder estar perto da noiva. Meio que eles vão se ajudar um ao outro. Na cena seguinte, nós vemos o comando das criaturas aí para a sua nova missão, que é ganhar a confiança da princesa e depois aproveitar uma oportunidade para a matar. Nesta cena aqui, nós vemos que a noiva e a Nina voltaram a ser amigas, basicamente. Tem aqui uma conversa engraçada entre elas e meio que elas fizeram as pazes. Depois, nós passamos para o flashback do Doninha. Neste flashback, nós vemos o Doninha a brincar com as crianças e eles todos a divertir-se, e nesse momento também vemos que um homem vê essa brincadeira das crianças com o Doninha e meio que se assusta com o Doninha e liga para a polícia e ao mesmo tempo vai buscar uma arma à casa para tentar proteger as crianças. Basicamente aqui nós não podemos culpar muito este indivíduo porque ele ficou com medo do Doninha e pensava que ele estaria a fazer mal às crianças. Foi basicamente um mal entendido que acabou por correr muito mal para o lado do Doninha e ainda mais para o lado das crianças. Basicamente, para resumir esta cena, o homem que estava armado e estava com medo do Doninha atira no Doninha, mas falha e acaba por acertar num tanque de combustível e isso resulta numa explosão onde a maior parte das crianças morre. O Doninha, depois da explosão, ele tenta salvar uma das únicas crianças que sobreviveu a isso, mas há mais um mal entendido nesta situação e a polícia acaba por atirar no Doninha e isso resulta na morte de mais uma criança. Basicamente a polícia impediu o Doninha de salvar uma das únicas crianças que tinha sobrevivido à explosão. E basicamente eles acabaram por culpar o Doninha pela morte das crianças, quando na verdade ele não teve culpa de nada. Acho que podemos dizer que esta cena foi uma das cenas mais tristes, de flashbacks tristes dos personagens, malta. Esta cena do Doninha a tentar com todas as suas forças a salvar a criancinha foi muito triste e muito doido ao mesmo tempo, malta, porque nós vimos que o Doninha fez de tudo o que podia para salvar a criança e mesmo assim ela acabou por morrer e ainda ele levou a culpa da morte das crianças, malta. Ele tentou fazer a coisa certa e mesmo assim levou com a culpa da morte das crianças e perdeu os seus amigos, não é? Porque eles já eram amigos dele. Malta, agora está na hora de eu dar a minha nota de 0 a 10 ao episódio e a minha nota vai ser um 9. Eu gostei muito mais deste episódio do que gostei dos últimos dois. Eu gostei muito do flashback do passado do Doninha. Só achei mal que o Doninha não foi, vamos dizer, o foco no presente, malta. Estão a entender? Ele teve pouco desenvolvimento no dia atual, mas teve um flashback muito bom. Vamos dizer assim, uma história triste muito boa. E no final até descobrimos que ele era inocente dos crimes que estava a ser acusado. Isso aí é muito bom. Além disso, este episódio também mostrou esta visão do futuro, deste possível futuro deste novo DCU, este futuro apocalíptico. Também foi bem interessante. E além disso, também deixou as coisas preparadas para o próximo episódio. Deixou aquele gancho e deixou-me animado para ver o próximo episódio, malta. Está bem interessante. Malta, por hoje é tudo. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram do vídeo, deixem o like. É a maneira de saber que vocês gostam deste tipo de conteúdo, deste tipo de vídeos. Se não forem subscritos, subscrevam, malta, e ativem o sininho das notificações. Se quiserem, podem deixar nos comentários a vossa opinião ou alguma sugestão ou alguma pergunta sobre o vídeo, que eu quando puder eu respondo-vos, e até podem me dar sugestões para outros vídeos, malta. Espero que tenham gostado, obrigado por tudo, o vídeo fica por aqui, fui!